Fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que sejam todos muito bem, com muita saúde. E é o seguinte, meus queridos, essa aqui é uma habilidade nova, tá? A gente vai estudar ondulatória, é uma área da física. E a gente precisa aprofundar um pouco mais esse assunto, mas isso é mais pra frente, para outras aulas. O que a gente precisa fazer hoje, realmente, e não pode deixar isso batido, deixar passar, é estudar alguns comportamentos, algumas classificações, alguns conceitos da ondulatória. Então pega seu caderno, faça suas anotações, tudo bem? E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pausa o vídeo, volta um pouquinho, volta aquele pensamento, né? Se ainda assim não conseguiu, manda mensagem para mim, a gente vai conversar no WhatsApp, a gente tira essa dúvida aí, tudo bem? Não fique assustado com os nomes, tá? Tem nomes, tem bastante nome aqui, mas basicamente o que eu quero que você entenda é a parte conceitual disso aqui tudo bem? Alguns nomes são prioridades, são importantes, mas muitos outros ali, eu vou ressaltar aquilo que for realmente que você não pode deixar passar, tá bom? Então vamos lá, é o seguinte, ó, ondas. As ondas são perturbações que se deslocam no espaço, transportando exclusivamente. Só transporta isso. O que ela transporta? Energia. Então, ondas transportam energia de um ponto ao outro, sem realizar transporte de matéria. Tá? Então, uma onda não pode transportar matéria. Imagina que exista um lago e tem lá um barquinho, né? Vamos para pensar melhor, um barquinho bem leve, sei lá, um barquinho de plástico em cima, e você jogou, sei lá, uma super pedra, uma rocha gigante no lago, e deu aquelas ondas, né? Essas ondas, elas não conseguem tirar o barco do lugar, tá? Elas transportam apenas energia. O que vai mudar o barco do lugar pode ser o vento, né? Pode ser outras situações, mas uma onda não transporta matéria, tá bom? Só transporta energia. Dito isso, ó, vamos seguir. Existem ondas de natureza, né? Do que elas partem, né? Do que elas podem ser produzidas, mais ou menos assim. De natureza mecânica, eletromagnética e gravitacional. Tá? Então, são três importantíssimos jeitos de ocorrer, né, de ser produzido uma onda. Quanto à sua propagação, do jeito que ela se comporta, do jeito que ela se propaga, do jeito que ela se desloca, digamos assim, no espaço, a gente pode classificar de três tipos. Tem as ondas unidimensionais, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre elas depois. Mas uni significa né? Então é uma dimensão. Bidimensionais, então ela segue duas dimensões. E tridimensionais, então ela tem três dimensões. Beleza? Agora, independente de qual for a natureza, que a gente acabou de ver, né? As formas de propagação, que a gente também acabou de ver, ou a perturbação, todas as ondas apresentam as mesmas propriedades, as mesmas características. Quais são elas? Frequência, comprimento de onda, amplitude, velocidade e período. Então, aqui a gente já pode perceber o seguinte, eu vou colocar essa imagem nos próximos slides. Mas o que seria? Olha só, essa parte aqui no meio é a direção da propagação, então a onda está vindo daqui para cá, ó, da esquerda para a direita. Esse meio aqui é chamado de repouso, é o ponto de repouso, é o equilíbrio, né? Se não houvesse a perturbação, é como ficaria, onde ficaria toda essa, vamos supor, a água, tá? Vamos falar que é água. Se não tivesse a perturbação, a água ficaria nesse nível aqui, nesse repouso. Do ponto de repouso até o ápice aqui, ó, da onda, essa parte aqui é a crista, tá? O ápice é a crista e a parte mais profunda da onda, né, é o vale. Então, do repouso até a crista a gente chama de amplitude. E do ponto de repouso até o vale também é amplitude. Tá bom? Do vale até a crista, ó, tá aqui, ó, do vale até a crista, até esse ponto mais alto, a gente chama de vibração. Beleza?
E de qualquer ponto aqui, ó, de uma crista a outra ou de um vale ao outro, a gente chama isso de comprimento de onda. A gente vai entender isso melhor, tá bom? Então vamos lá. Comprimento de onda é representado pelo símbolo lambda, tá? Um símbolo grego, e equivale ao espaço que as ondas percorrem até que realizem uma oscilação completa. Beleza? Então, o espaço de uma oscilação completa. O comprimento de onda também é definido como a distância entre dois vales consecutivos, duas cristas consecutivas ou três nós consecutivos. Então, olha só, vamos falar que esse é o vale, ó, entre um vale e outro é um comprimento de onda, tá? É uma oscilação completa. Pode ser entre um vale ou outro, pode ser entre uma crista e outra, né? Tudo isso que tiver entre uma crista e outra é chamado de comprimento de onda. Ou entre três nós, então ó, aqui 1, 2, 3. Então formou uma onda. Perceba que uma onda sempre tem uma crista, sempre tem um vale, né? E ela encosta 3 vezes no ponto de repouso. Isso aí é uma onda. Frequência. A frequência da onda é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. Então, quantas vezes a onda sai do repouso, vai para a crista, vai para o vale e volta para o repouso. Isso é uma frequência. A gente usa o Hertz como unidade de medida da frequência. E aí você já deve ter escutado isso, né? O seu fone de ouvido deve trazer essa informação. Quantos hertz ele pode emitir, de tanto a tantos mil hertz. Então, exemplo, ó, 20 hertz quer dizer que algo que tenha 20 hertz, uma onda que tenha 20 hertz, ela realiza 20 oscilações, né, ó, 20 vezes isso aqui, ó, uma, duas, aí tá, 3, ela faz isso aqui, ó, 20 vezes em 1 segundo. Isso é uma frequência, tá? Quantas oscilações dá por segundo? Período. O período de uma onda é o intervalo de tempo que leva para realizar uma oscilação completa. Essa grandeza no Sistema Internacional de Medida é gerada em segundos. Então, veja bem, a gente pode, os hertz é quantas vezes acontece isso em 1 segundo, né? Quantas oscilações acontecem em 1 segundo. Então, eu coloco no cronômetro. Quando deu 1 segundo e a onda oscilou, sei lá, 50 vezes, a gente teve 50 Hz, não é? Agora o período é diferente. O período é quanto tempo que a onda precisa para fazer uma oscilação completa, tá? Então a gente considera isso em segundos. Ela precisa de fazer para sair daqui, ó, vir na crista, ir no vale e voltar no repouso. Ela precisa de 0,5 segundos, né, de meio segundo. Então, esse é o período dessa onda. A velocidade de propagação depende do meio em que ela se propaga. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em metros por segundo. Ó. Então, por exemplo, o som na atmosfera, ele tem uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Agora, se você, vamos falar aqui que você está batendo duas moedinhas aqui no ar, né? Ele segue essa velocidade porque ela depende do meio que propaga. Se você fizer isso embaixo da água, essa velocidade aumenta, né? Então, mais pra frente a gente vai entender por quê. Mas depende, a velocidade da propagação depende do meio em que ela está se propagando, né? Amplitude. A amplitude da onda está relacionada com sua intensidade. Por exemplo, quando o volume do som está alto, as ondas sonoras estão sendo produzidas com altas amplitudes. A amplitude é medida como a distância da posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou de um vale. Então, olha só, amplitude. Quando você está ouvindo um som muito alto, essa amplitude vai bem alto, né? Também vai para o vale bem baixo. Quando você está ouvindo com um som menor, né, mais baixo, né, essa amplitude vai um pouco mais baixo, né, mais próximo ao repouso. E quando está ouvindo bem baixinho mesmo, a amplitude é bem menor, vai um pouquinho só aqui, volta para o repouso, vai um pouquinho para o vale, volta para o repouso, tá bom? Então a amplitude tem a ver com, por exemplo, com o volume que você percebe, né, o volume sonoro.
As ondas podem ser classificadas de algumas maneiras. A gente volta lá naquele comecinho, né? Os tipos de ondas quanto à propagação. Unidimensionais são perturbações que se propagam apenas em uma direção do espaço. Apenas em uma direção. Exemplo, ondas formadas em uma mola pressionada para frente ou para trás. Ondas bidimensionais, elas se propagam nas superfícies, portanto deslocam-se em duas direções, tá? Ao mesmo tempo. Exemplo, uma onda que se forma na superfície do lago em decorrência da perturbação gerada por uma pedra que cai sobre ela. Então, ó, a onda no lago, ela vai em duas direções, tá? Ela vai tanto, né, no sentido aqui, ó, de baixo para cima, né? A gente vai entender isso melhor, como também vai se propagando ao longo para os lados, tá bom? Onda tridimensional, são ondas que se deslocam nas três direções, tá? Ao mesmo tempo em formatos esféricos e concêntricos à sua fonte, ou seja, quando ambas são originadas na mesma posição. Ondas sonoras é um exemplo. Ó. Ondas sonoras é um exemplo deixando uma caixa de som, né? Luz se propagando a partir de uma lâmpada acesa. Então, são tipos de ondas que elas vão para qualquer lado, tá bom? Por exemplo, uma onda sonora, você consegue perceber, por exemplo, essa onda sonora mesmo estando atrás da caixa de som, tá? Uma luz, se você, por exemplo, tiver um quarto, né, e acender essa lâmpada, você vai iluminar o teto, vai iluminar o chão, as paredes do lado. São tipos de ondas tridimensionais. Agora, quanto à sua natureza, as ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, tá? Elas tratam-se de perturbações que só podem propagar-se em algum meio preenchido por matéria. Então, no espaço não tem matéria, não tem ar igual a gente tem aqui para respirar, né? Exemplo, ó, como a água, isso aqui é o exemplo da matéria, né? Água, ar, metais. Então, os sons, os terremotos, né, são tipos de ondas mecânicas, aquelas que só se propagam na matéria. Ondas eletromagnéticas são ondas que não necessitam de um meio para se propagar. São formadas pela oscilação de campos elétricos e magnéticos ao mesmo tempo. Então, a luz, o infravermelho, o ultravioleta, né, o raio-x, são tipos de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, né, do seu celular. São ondas eletromagnéticas, elas não precisam se propagar em um meio, em uma matéria como as mecânicas. E as gravitacionais, a gente não vai estudar essas aqui, tá bom? Mas fica a fim de você saber. Sua existência foi proposta há muito tempo por Einstein. No entanto, só foi confirmada agora, em 2016, com a colisão de dois buracos negros distantes. Esse tipo de onda causa deformações no espaço-tempo. Tá? Então elas têm uma energia tão grande, né? Lembra que elas levam energia? É uma energia tão grande que elas causam uma deformação tanto no espaço como no tempo. Tá? E essa é um tipo de onda que a gente não vai estudar, mas é um tipo de natureza de onda, tá? Gravitacional. Meus queridos, por hoje é só. Corre lá no formulário, preencha ele bonitinho, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda pra mim, entre em contato, a gente vai sanar essa dúvida. E é isso aí. Valeu, falou e fui!